Graça e paz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje nós vamos trazer aqui uma mensagem a respeito do engano dos últimos dias que tem levado muitas pessoas a se perderem. Em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o engano dos últimos dias seriam as pessoas abandonarem, apostatar, deixar a fé de lado, dando ouvido a espíritos enganadores. Como é que os espíritos enganadores vão enganar as pessoas? Com algo quase parecido com aquilo que Deus quer. Os espíritos enganadores fazem com que as pessoas tirem o foco da fé, que é o principal. A fé é o principal. Não tem outra coisa a não ser a fé. E ela coloque a fé nas suas obras. Comece a querer se justificar, porque a fé bíblica, a fé que nos justifica e que nos traz a vida eterna, não é a fé nas nossas obras, na nossa religião, na nossa bondade, na nossa santificação. Não. A fé bíblica que nos traz a vida eterna, que nos traz a salvação, é a fé em Cristo, naquilo que Cristo fez. E os espíritos enganadores levam as pessoas a tirar o foco da fé, de estar com a sua fé em Jesus Cristo e colocar a fé nelas mesmas. Colocar a fé nos homens, colocar a fé nos seus preceitos religiosos e na sua própria santificação. Então, homens que muitas vezes abandonaram a fé e já estão com a mente cauterizada por não crerem verdadeiramente em Jesus, começam a substituir a fé em Jesus por preceitos humanos e começam a arrumar um monte de regras para as pessoas. Você não pode casar, você não pode comer, você não pode casar se você não tiver assim assado, você não pode usar a prática de comer o porco, ou de comer não sei o que lá. Começa um monte de regras humanas que parecem até boas. E muitos podem até usar a própria Bíblia para tentar justificar aquilo, mas na verdade, se eu abandonei a fé, não adianta nada os meus preceitos religiosos. Os meus preceitos religiosos de nada adiantam diante de Deus. Então, o principal, o pilar, a base da nossa vida em Deus, ela tem que ser a fé. Se qualquer coisa que eu fizer, essa coisa não for por meio da fé, isso não serve. Para Deus não serve. Quer ver? Vamos lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe
e que é galardoador dos que o buscam. Quer dizer, se eu não estiver servindo a Deus pela fé em Jesus Cristo, é impossível agradar a Deus. Eu não vou agradar a Deus. Se eu servir a Deus por meio de fé em religiões, por meio de fé em preceitos humanos, eu não vou agradar a Deus. Porque eu só vou agradar a Deus se eu servir a Deus pela fé em Jesus, pela fé no que Jesus Cristo fez. Então eu estarei agradando a Deus. Do contrário, não estou agradando a Deus. Certa vez, as pessoas perguntaram a Jesus o que fazer para fazer a obra de Deus. Como que eu devo proceder para fazer a obra de Deus? Jesus disse: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Não adianta eu achar que eu vou agradar a Deus por obras, por fazendo isso, por fazendo aquilo, se eu não estiver levando as pessoas a crer naquele que Deus enviou, que é Jesus Cristo. A obra de Deus é pura e simplesmente essa: eu levar as pessoas a crer tão somente em Jesus. Crer que ele é justificado por Jesus, que ele é salvo por Jesus, que tudo é por Jesus, pela fé no que Jesus fez. Porque quando a pessoa prega outra coisa que não é a fé em Jesus Cristo, ela não está fazendo a obra de Deus, ela está fazendo a obra da religião. Ela está levando as pessoas a se perderem, mesmo elas achando que estão no caminho correto, mesmo ela achando que está indo pelo um caminho bom. Ela está muitas vezes pregando, não é o evangelho de Jesus, ela está pregando aquilo que parece certo, aquilo que parece justo, mas que não é a justiça de Deus, porque a justiça de Deus foi feita em Cristo Jesus, não é a minha justiça, é a justiça feita em Cristo Jesus. Essa que é a justiça verdadeira, esta que é a verdade verdadeira a ser pregada. E vamos voltar aqui também em Efésios capítulo 2, versículo 8. Quer ver? Diz assim, 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quer dizer, eu sou salvo pela graça. O que é a graça? A graça é o favor que Deus fez em Cristo Jesus. Deus puniu o Filho dele no meu lugar. Ele adoeceu no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. Então aquela pena que ele levou, tudo que ele sofreu, não foi por causa dele, foi por causa de mim. Então ele já pagou o preço por tudo, por todos os meus pecados, por tudo aquilo que eu não consegui cumprir. Ele pagou o preço. Mas você veja bem, pela graça está por meio da fé. Então a graça, eu estou de um lado, a graça está de outro, mas eu só alcanço essa graça por meio da fé. Da fé em quem? Em Jesus Cristo. Pela fé no que ele fez, não pela fé nas minhas obras. Aí vem o 9 e diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, por quê? Para que eu não veja, eu aceitei Jesus, eu resolvi, eu fui muito bonzinho, muito santinho, por isso que eu sou salvo. Então aqui está bem escrito, não vem das obras, para que ninguém se glorie, para ninguém vir dizer que ele teve direito sim, que ele fez por onde. Aqui está escrito, não é por onde que a pessoa, porque a pessoa fez por onde, é porque Jesus fez por onde por ela, ele pagou o preço. Aí diz aqui no 10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você veja bem, que essas boas obras, ela vem depois que somos feitos feituras
suas feituras de Deus, somos recriados em Cristo para a boa obra. Antes de ser criado em Cristo, as nossas obras não valem nada, sejam elas boas, sejam elas ruins. As boas obras vêm depois de eu receber a salvação e ser criado em Cristo, como diz aqui no 10. Aí quando eu sou criado em Cristo, então aí vem as boas obras que Deus aceita. Porque as minhas boas obras que eu tenho antes de ser criado em Cristo não vale nada se a minha obra é má, se a minha obra é ruim, porque para Deus eu estou morto. Para Deus eu só passo a existir para Deus e as minhas obras só passam para ser boas a partir do momento que eu fui criado em Cristo. Aí, a partir dali, as minhas boas obras são aceitas. São boas obras para Deus. Antes, ou ruins ou boas, de qualquer jeito eu estou morto. Porque morto, não importa a obra que ele faça, não interessa. Quer ver? Vamos lá em Isaías. Se eu não me engano, é Isaías 64. Eu vou procurar aqui, eu acredito que sim. Deixa eu ver. Isaías capítulo 64, versículo 6 diz assim: mas todos nós, como imundos, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas, como o vento, nos arrebatam. Então, veja bem, quando nós fazemos alguma obra, e esta obra, ela não é porque a partir do momento que eu fui recriado ou criado em Cristo, essa justiça para Deus não vale de nada. Por quê? Porque apesar de a gente trazer algumas obras, como nós confiamos nas nossas obras, que diz aqui, as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Porque eu posso fazer uma boa obra aqui, se a minha fé está na obra, eu faço uma boa obra aqui, mas daqui a pouco, sabe o que acontece comigo? Eu vou errar em outro lado. E aí o que acontece? As minhas culpas, porque a minha fé não está em Cristo, está nas minhas obras, está no que eu faço, elas me arrebatam. As minhas culpas, elas vão me arrebatar. Agora, quando a minha fé está em Cristo, no que Ele fez, eu não tenho culpa. Porque a minha salvação está guardada nele. A minha vida está guardada nele. Então, ainda que o mal queira trazer sobre mim a culpa, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Então, eu estou firmado em Cristo. Então, a partir daí, o que eu fiquei? Eu estou seguro. Por que eu estou seguro? Porque eu estou seguro naquele que é perfeito. Eu estou seguro no sacrifício perfeito. Eu não estou seguro no que é imperfeito, no que é mutável. Mas o sacrifício de Cristo é imutável. Ele serve para nos conduzir à eternidade. Vamos lá em Romanos capítulo 14. Entender melhor. Romanos capítulo 14, versículo 23. Diz assim: mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Aqui, veja bem, aqui o apóstolo Paulo estava falando sobre a liberdade que temos em Cristo. Porque muitas pessoas estavam querendo trazer a religiosidade e os preceitos de lei para uma época de graça, de misericórdia, na qual Jesus já pagou o preço.
e levando pessoas a julgo pesado, como lemos lá em Timóteo de início, começando a colocar em cima das pessoas julgos de lei para que ela fosse justificada diante de Deus. Aí vamos ver aqui no 21, antes do 23 agora, o versículo 21. Bom não é comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então está falando, é lícito comer carne? Mas não é bom você comer, nem beber, se isso traz tropeço para alguém. Em outras palavras, não é bom eu trazer palavras de dúvidas para as pessoas, começar a colocá-las em crer nas suas obras. Aí ele fala assim, tu tens fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Quer dizer, se você tem a sua fé e você não se condena naquilo que aprova, você não deve começar a colocar isso como julgo pesado para as pessoas. Porque muitos não têm ainda essa fé, não têm esse esclarecimento, e por causa disso, a pessoa vai muitas vezes se escandalizar por causa do nível de fé que você tem e que eu tenho. Então, muitas vezes, ela vai até, às vezes, andar de forma na qual eu falei, ou você falou, ou outros falou, mas ela não anda por fé. Então, se não provém da fé o que ela está fazendo com dúvida, ela está pecando. Porque ela não está convicta na fé de que aquilo é real. Então, quando eu começo a semear no coração das pessoas dúvidas, querendo levar pessoas a seguir algo que seja um jugo pesado nas costas dela e que ela nem recebeu esclarecimento, a fé de Deus para seguir naquilo de maneira firme, então eu estou colocando sobre a pessoa, eu estou tirando a fé da pessoa, porque se a fé, eu estou tirando essa fé da pessoa, colocando a dúvida, estou roubando a salvação dela. Porque se a salvação é pela graça por meio da fé, a partir do momento que eu coloco dúvida no coração da pessoa, ela não tem a fé. Se ela não tem a fé, consequentemente, ela não tem a salvação. Porque eu começo a levá-la a acreditar não em Jesus, mas no que ela faz. O que ela fez, o que ela tem que fazer. E muitas vezes ela não consegue fazer aquilo que eu estou colocando nas costas dela para ela fazer. Entendeu? Aí vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui mesmo no versículo 1 do 14, diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Quer dizer, não começa a querer impor as coisas para as pessoas fazerem, como se aquilo fosse realmente certo, se o nível de fé desta pessoa não é um nível para aceitar aquilo que muitas vezes eu ou você podemos ter aceitado já. Aí diz aqui no 2, porque um crê que de tudo se pode comer, o outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio para o seu próprio Senhor? Ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então eu não posso impor às pessoas nada do que eu acho, o meu achismo, para colocar sobre as pessoas julgo pesado.
porque esta pessoa, às vezes, está enferma na fé, ou ainda a fé dela é fraca, está escrito aqui que ela é fraca. E o que é fraco é cheio de coisinhas. Mas eu não devo fazer o quê? Eu não devo julgar se eu estou num patamar maior, se eu estou em uma fé maior, eu não devo julgar aquele que acha que se comer ele tá pecando. Então deixa ele lá. Se eu tenho a minha fé, se a minha fé eu comer a carne para mim não é pecado, então eu tenho a fé para mim mesmo. Não posso querer impor isso a outra pessoa como julgo pesado. Me compreende? Então essa é uma coisa que as religiões querem impor às pessoas. Que todos andem como se todos tivessem atingido o mesmo nível de fé. Ou não deixando a pessoa crescer na fé e mantendo ela na sua fraqueza de fé, na sua fraqueza espiritual. Não deixa a pessoa ir para frente, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, mantém ela prisioneira numa caixinha na qual aquelas pessoas que são religiosas, elas próprias não amadureceram na fé. Se mantém em uma situação de, como que eu vou dizer, de fraqueza espiritual, de fraqueza na fé. E não quer deixar as pessoas, por exemplo, crescerem, seguir e prosseguir em conhecer a Deus. Porque eu só estou vivo para Deus quando eu estou na fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra, não é a palavra teológica, não é a palavra da letra. Jesus Cristo é a palavra revelada. Então, para eu ter a revelação, eu tenho que buscar a Deus por meio de Jesus, por meio da palavra. E esta palavra revelada, esta palavra é que eu devo seguir. Porque a própria palavra de Deus, o Senhor Jesus, certa vez, ele disse para as pessoas: não sejais a ninguém, ou melhor, ele disse assim: a ninguém chamais mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Então, um só é o meu mestre. Quem é o meu mestre? Jesus. O outro que pode se colocar como mestre para ensinar, ele tem que estar replicando o que o mestre verdadeiro fala, o que o mestre verdadeiro garante. Se não estiver dentro da doutrina de Cristo, se estiver inventando ideia, inventando história, inventando entendimento, entendeu? Não está seguindo a Cristo, não pode ser mestre de ninguém, porque o mestre é o Senhor Jesus. Se alguém se tem como mestre, se tem o dom de mestre é de seguir o verdadeiro mestre, é de replicar aquilo que ele falou e a direção na qual ele deu. Aqui em Hebreus, vamos lá voltar lá em Hebreus, capítulo 10. Vou voltar lá em Hebreus de novo, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 38 e 39, diz assim: mas o justo viverá da fé. Veja bem, o justo, quem é justo? O justo é aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Justo não é uma pessoa que faz a sua justiça aqui, como lemos lá em Isaías 64:6. As obras dos homens, a justiça dos homens vale de nada diante de Deus. A justiça que Deus faz é a justiça dele feita em Cristo.
Então, se eu sou justo, eu vivo da fé. Da fé na justiça de quem? Na minha, não. Na justiça que Deus fez em Cristo. Na justiça de Cristo, que morreu lá, deu a sua vida por mim. Essa é a justiça verdadeira. A justiça para Deus é essa. Não é a justiça que eu fiz aqui, que eu acho que eu estou fazendo aqui, não. Eu posso até ter uma justiça quando eu estou andando pela justiça de Deus e já fui recriado em Cristo. Porque antes de ser recriado em Cristo, se eu estiver dando a cesta básica, achando que ela estou fazendo justiça, para Deus não adianta de nada. Pode adiantar diante dos homens. Para Deus não adianta de nada, porque para Deus eu estou morto. E morto não interessa o que o morto está fazendo. Está morto, continua morto. Entendeu? Para Deus eu estou morto. Eu só passo a existir para Deus no momento na qual eu sou criado em Cristo. Entendeu? Então vamos ver aqui. Mas o justo viverá da fé. Então quando eu sou justo, eu vivo da fé. E a única coisa que eu tenho que ter o maior cuidado é não deixar ninguém roubar a minha fé. Começa a vir com entendimento de espíritos enganadores, com doutrinas de demônio que parece ser muito certo, mas na dimensão espiritual está me desviando da verdade. Está me desviando da fé. Me desviou da fé, acabou. Ninguém é cristão sem a fé, irmão. Ninguém. Que eu estou na igreja desde a época de Dom Pedro I. Que eu sou pastor. Que eu sou bispo. Que eu sou pai de santo. Que eu sou semideus. É um anjo. Eu sou um anjo com aquela rodelinha, aquela áurea na cabeça lá, iluminada, que desci do céu. Como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, ainda que venha um anjo do céu e anunciar outro evangelho, além daqueles que temos pregado, seja anátema, seja maldito. Mas olha só, em todos os lugares que você for, em toda religião, em toda denominação, eles podem usar também essa palavra. Mas Paulo não está falando do evangelho que tais estão pregando. Paulo está falando do evangelho que ele estava pregando, do evangelho que ele recebeu de Cristo. Porque em todo lugar que você for, as pessoas vão vir com essa história. Não, está pregando outro evangelho? Não, estou pregando o evangelho que está aqui na Bíblia. Outro evangelho é o evangelho que o fulano botou uma placa lá com o nome e começa a torcer esse evangelho, a seguir doutrinas de demônio, a substituir a fé por obras, substituir a justiça de Deus por justiça humana, entendeu? E aí tirar a pessoa da fé em Jesus Cristo, roubar a salvação dela, porque esta é a mensagem do anticristo. A palavra de Deus diz que a mensagem do anticristo, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Não engana porque não é possível, mas ela é tão parecida com o verdadeiro evangelho que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Não engana por quê? Porque o escolhido vive da fé, irmão. O escolhido não abandona a fé por conversa fiada de ninguém. Não vai abandonar a fé. Mas se parece muito, deixa a fé e vem andar aqui, seja certinho aqui. Aí você terá direito à vida eterna. Porque se você errar, você não tem direito à vida eterna, não. Quer dizer, está colocando jugo pesado nas costas das pessoas. Porque Jesus veio por quê? Porque ninguém que foi levantado aqui conseguiu cumprir a lei, irmão. Ninguém. E ninguém cumpre a lei. Ninguém. Por isso que Jesus veio cumprir a lei no nosso lugar. Porque se Jesus não cumprisse a lei no nosso lugar, todos nós estávamos condenados, porque todos nós fazemos que todos nós erramos na lei, e está escrito: se errar um tio da lei, torna-se o culpado de todos. Quem nunca errou? Quem nunca quebrou a lei? Quem não quebrou foi Jesus. Então ele sofreu a pena e ele cumpriu a lei no meu lugar. Então, por isso é que eu tenho direito à vida eterna, mas eu tenho direito à vida eterna se eu crer nele. Este é o problema.
O falso evangelho leva as pessoas a crer em si, crer na sua obra, crer na sua obediência que não provém da fé. Até a obediência que você vai obedecer, a sua obediência tem que ser pela fé. Pela fé em quê? Pela fé em Jesus. Porque Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quando eu vou obedecer, eu tenho que obedecer pura e simplesmente a Jesus, aquilo que ele mandou. Não é aquilo que fulano ou beltrano está arrumando para mim, não. Está tendo entendimento para mim, não. Entendeu? Então, isso tem desviado muitas pessoas da fé e, consequentemente, tem roubado a salvação das pessoas. Então, vamos continuar aqui no versículo. Mas o justo viverá da fé, no versículo 38. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Se eu deixo alguém me desviar da fé, eu comecei muito bem na fé que Jesus Cristo é o caminho, que eu sei que a minha fé, que a minha salvação está nele, que eu estou guardado nele, que tudo é ele, que a minha fé é nele, que ele faz todas as coisas, que não há impossíveis em todas as suas promessas, maravilha. Mas às vezes eu começo a ouvir a pessoas que estão pregando doutrinas de demônios para roubar a minha fé e começam a trazer justiça própria para eu me justificar diante de Deus. Então, eu retrocedo da fé, eu recuo da fé para as obras, então eu me retiro para quê? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Se eu deixei a fé em Jesus Cristo e me retirei para preceitos humanos, eu me retirei da fé para a perdição. Mas o que ele diz aqui? Nós não somos daqueles que se retiram da fé para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu conservo a minha alma crendo no sacrifício de Jesus. Se eu não crer no sacrifício de Jesus, eu já me retirei para a perdição. Não importa se eu estou dentro de igreja, se eu sou pastor, se eu sou bispo, papa, pai de santo, guru, semideus, me retirei para a perdição, porque eu saí da fé. Saí da fé em Jesus Cristo. E olha só como isso é algo muito sutil, que está levando muitas das pessoas à perdição. E muitos pensam que estão salvos, que estão firmes em Cristo, que estão seguindo o caminho e já não estão mais no caminho, porque Jesus é o caminho. Se eu parei de seguir no caminho e o meu foco é Jesus e a minha esperança é Ele e a minha fé é Ele, eu já saí do caminho, estou em outro caminho. Não é no caminho que conduz a Deus. Não é no único caminho que conduz a Deus, não. Eu estou em outro. Achando que eu vou chegar a Deus por meio de outro caminho. E esse outro caminho, muitas vezes, me é apresentado como correto, como justo, talvez justo diante dos homens, mas diante de Deus, essa justiça não vale de nada, é trapo de imundície. A justiça que vale é a justiça que temos diante de Deus. Quer ver? Eu vou mostrar isso para vocês. Em João capítulo 8, versículo 24. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 24. João 8. Não, João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 24. Não estou falando segunda de João, não. Estou falando o Evangelho segundo escreveu João. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João. 8,
Olha só, Jesus aqui está falando para um monte de religiosos, que a fé dessas pessoas, ela não estava em Jesus, ela estava na sua religião, ela estava na lei de Moisés, e você tem que saber que essa lei de Moisés foi dada por Deus no Monte Sinai a Moisés para o povo viver nela. Mas essa lei, ela tinha um prazo de validade entre o Monte Sinai, na qual Deus deu a lei para Moisés, e a vinda do Messias, do Senhor Jesus. E toda a Escritura apontava para Jesus. Mas esses homens não recebiam. Então, antes do versículo 24, para se ter um entendimento melhor e mais claro, vamos a partir do versículo 12. Diz assim: falou-lhes, pois Jesus, falou para o bando de religiosos, para as multidões que seguiam Jesus para obter, não é para seguir Jesus, eles seguiam Jesus para obter algum favorecimento, né? Para ser curado, para muitas vezes ouvir uma palavra de consolo e tudo mais. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quer dizer, se eu seguir Jesus, eu não vou entrar nas trevas, não. Terá a luz da vida. Que é a vida que Jesus está falando aqui? É a vida terrena? Não, é a vida eterna, a verdadeira vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, os religiosos, essas pessoas que são aquelas pessoas radicais. Tem os radicais da letra, que são os fariseus, os santões, aqueles que são santões, que querem cobrar santidade na carne, né? Eles acham que carne que se santifica. Tamanho engano cristão. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Quem está falando? Se você está dando testemunho de você mesmo, é porque o testemunho não é verdadeiro. Eu tenho por prática, como discípulo de Jesus, quando eu estou pregando muitas vezes, eu trazer coisas da minha vida. Por quê? Eu estou testificando de que a fé funciona, de que a palavra funciona. Porque não adianta eu seguir um Jesus que só funciona ali na vida dos outros, na minha não funciona. Que Jesus é esse? Se ele está vivo, tem que funcionar na minha vida. Então eu mostro o exemplo hoje, eu mostro o milagre hoje, eu mostro a mudança hoje, a transformação hoje. Não quero ter que mostrar na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de fulano, de Beltrano, que já morreu, porque já morreram. Quem está vivo sou eu hoje. Então se o meu Jesus está vivo, ele tem que se manifestar na minha vida hoje. Então eu tenho que testemunhar hoje. Não é ficar pegando. O que adianta para mim o que aconteceu na vida de Moisés, o que aconteceu na vida de Davi? Eu não sou Davi. O milagre que aconteceu na vida dele, se o meu Jesus está vivo, ele morreu e ressuscitou para me dar vitória, então ele tem que acontecer na minha vida hoje. Não adianta eu viver de passado, porque passado é museu. Não sou museu, não. Eu quero ver hoje a manifestação do meu Deus. Se ele está vivo, tem que manifestar hoje. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Por quê? Sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Jesus está falando, a sua justiça, você quer julgar os outros segundo a carne, segundo aquilo que você acha correto. Segundo a justiça humana. E a palavra de Deus diz que Deus vai julgar as intenções do coração. Tem gente que dá cesta básica para fazer, sabe o quê? Para se autopromover. Tem gente que é muito bonzinho na frente dos outros. É muito obediente a homens, mas a Deus não obedece nada.
por dentro está podre igual os fariseus, faz tudo para aparecer para homens, não faz nada para aparecer para Deus. Quando deixa de fazer algo, faz isso na frente dos homens, mas se os homens não tiver lá testemunha, faz ao contrário. Então, a justiça é deles, humana, é de aparência. E Deus não vai julgar o que você faz, Deus vai julgar as intenções do coração. Aí ele diz, no 15, vai julgar segundo a carne, mas ninguém julga. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas o Pai que me enviou. Quer dizer, se eu julgar, o meu juízo é verdadeiro, porque quem julga não sou só eu, é o Pai que está em mim, e o Pai que conhece as intenções do coração e sabe de tudo. Então ele está julgando corretamente. Ainda que apareça diante dos homens que o cara é muito santo, Deus está vendo se dentro dele ele é santo mesmo, se dentro dele ele está fazendo o que corresponde ao que ele está fazendo lá de fora. Então Deus julga segundo a verdade e não segundo a aparência. Na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesse a mim, também conhecereis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a hora. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis nos vossos pecados, para onde eu vou, não podeis vós ir. Jesus está falando, olha só. Disse Jesus, eu retiro e buscar-me-eis e morrereis nos vossos pecados, porque para onde eu vou, vós não podeis ir. Quer dizer, se eu não tiver os meus pecados perdoados, Jesus se retira de mim? Ele está falando que ia se retirar para onde? Que ia se retirar para o céu. E para o céu, aonde Jesus está, eles com toda a sua religiosidade, com a sua suposta santidade, com a sua suposta obediência à lei de Moisés, o radicalismo religioso, não vão para onde Jesus está. Jesus está onde? No céu. E eles não vão. Os radicais não vão, porque os radicais vivem por lei e não vivem pela fé, não vivem pela graça. Quer dizer, para onde eu vou, não podeis vós ir, você não pode vir. Para onde eu vou, não tem você lá não entra não. Diziam, pois, os judeus porventura, essas caras não compreendiam nada, tudo deles é coisa carnal. É igual o homem quer conquistar a vida eterna por meio da carnalidade, por meio da sua justiça carnal. Quando Jesus falou isso, eles diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Ora, bola. Falou muito que o jeito de se retirar daqui é se matar. Não entendiam nada. Pois diz, para onde eu vou, vós não podeis vos ir? Acharam que isso aqui, né? Ele só vê o religioso, ele só vê no plano natural, só vê carnalmente. Ele não enxerga a dimensão espiritual. Ele lê a Bíblia, as Escrituras, mas ele não extrai o Espírito. Porque ele não tem a Deus, não foi recriado em Cristo, não tem o Espírito Santo para lhe revelar, não o que está escrito, mas há o Espírito da palavra. A palavra revelada, ela é viva. A palavra, a letra é morta. Por isso que diz na palavra que a letra mata, o Espírito é que vivifica. Porque a letra não funciona. A letra é pura e simples. E dizia-lhe Jesus, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Quer dizer, Jesus está falando, eu não sou daqui não. Eu estou falando para vocês que eu vou
Para onde? Da onde eu sou? Da onde eu sou? Da onde? Eu sou da eternidade, eu sou do mundo espiritual. Não sou da onde vocês eram. Vocês compreendem as coisas da terra, as coisas do mundo, porque vocês são carnais. Vocês não compreendem as coisas espirituais. Eu não, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir, porque carne nem sangue irá herdar o reino de Deus. Quem vai herdar o reino de Deus é aquele que é recriado em espírito. Lá não entra carne nem sangue. Aí você vê que Jesus está falando para quem? Para pessoas religiosas, para pessoas que buscavam se justificar na lei de Moisés, na sua religião, na sua própria santidade, e não tinham verdadeiramente a visão correta de Deus. Eles achavam que Jesus é que era o transgressor, que era o pecador, e eles não, eles eram os santões, eles eram os bons. Jesus é que era pecador, porque Jesus estava quebrando, sabe o quê? O conceito deles de santidade, o conceito deles de ser filho de Deus por causa das suas obras. Aí Jesus diz no versículo 24, agora sim no versículo 24, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O que Jesus está dizendo para eles? Ó, todo esse preceito religioso que vocês fazem, de oferecer sacrifício anual uma vez por ano para cobrir os vossos pecados, não adianta nada. Se você pede o seu perdão a Deus pelos seus pecados, não adianta nada. Se você faz as suas obras para agradar a Deus, não adianta nada. Todo preceito religioso que você faz, se você dá dízimo, se você dá oferta, se você faz caridade, se você faz tudo isso, não adianta nada. Porque se você não crê que eu sou, o que eu sou? Eu resolvo tudo. Eu sou quer dizer o início e o fim, quer dizer a perfeição, não sobra nada para ninguém. Eu sou. Você vai morrer nos seus pecados. Queira você acredite na sua santidade, queira você acredite na sua religião, no seu pastor, no seu papa, no seu pai de santo, no seu guru. Se você não crê que Jesus é suficiente, Ele que é o caminho, Ele que é tudo, você vai morrer nos seus pecados. E se você pede perdão a Deus e você não crê em Jesus, você não foi perdoado nada. Não existe perdão sem derramamento de sangue. E não existe derramamento de sangue que sirva para mim se eu não crer no sangue derramado, no sangue de Jesus. Então essas pessoas, elas estavam achando que eram filhas de Deus, tinham direito a serem chamados filhos de Deus por causa da sua religião e da sua religiosidade. E não porque elas criam na justiça de Deus feita no seu filho, que iria ser feita no seu filho Jesus Cristo. Está entendendo? Então isso é gravíssimo, isso acontece hoje na grande maioria dos pregadores que dizem que estão pregando o evangelho de Jesus, mas estão pregando teoria humanas, estão pregando justiça por meio da carne, justiça humana, querendo substituir justiça humana pela justiça de Deus, tirando Jesus do centro, tirando Jesus do trono onde ele deve estar e colocando justiça humana para justificar as pessoas. Quer ver? Vamos lá em Gálatas, capítulo 5. E isso tem levado muita gente a se perder, meu irmão. Isso me dá como que eu vou dizer para você? Assim, uma indignação. Porque as pessoas, muitas vezes, estão colocando a vida delas na mão de homens desviados da verdade, que já se apostataram da fé,
que já tem a sua mente cauterizada. Cauterizada de quê? Que a fé não precisa. A fé em Jesus, a fé pura e simples em Jesus para se justificar. Elas já querem falar, o que Jesus fez não é suficiente. Jesus fez o que ele fez, só dá para dar uma remediada. Eu tenho que fazer a minha parte. Como se isso fosse possível. Porque hoje você acerta, daqui não dá 2 horas, você está errando. Às vezes, a pessoa que está me escutando agora, ela tá tão prisioneira da lei, prisioneira da religião, que isso que eu estou lendo aqui não é meu entendimento não. Por isso que eu uso, quando eu faço alguma pregação, eu uso, não é o meu entendimento, eu uso falar aqui o que Deus está falando, o que a palavra está falando. Pois ela fica, muitas vezes, com o que o homem fala e rejeita o que Deus fala. Porque ela é obediente, sim, a homens. É obediente à religião. Ela não obedece a Deus. E por isso, tais pessoas vão chegar diante de Deus sem serem justificadas. Porque o único que vai me justificar diante de Deus é Jesus Cristo. O que me justifica diante de Deus é o sacrifício de Jesus feito por mim. Olha só o que diz aqui em Gálatas 5. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O apóstolo Paulo está falando aqui para os Gálatas, porque os Gálatas se converteram, Paulo anunciando o evangelho de Jesus, a justificação pelo sangue, pela fé no sacrifício de Jesus. Mas aqueles que não viviam a fé, que estavam apostatados da fé, queriam que você não pode ser salvo se não vos circuncidar. Na carne, se você não guardar isso, não guardar aquilo, não guardar aquilo outro, cheio de dias para guardar, de sábados e de um monte de coisa, você não pode ser salvo. A fé em Jesus não é suficiente. É isso que estavam pregando. Começando a jogar jugo pesado nas costas da pessoa. Então, o apóstolo Paulo disse, você tem que estar firme na liberdade com que Cristo te libertou. E não vos torneis de novo vos meter debaixo de jugo da servidão. Servir a religião, servindo em coisas que não adiantaram de nada, que não adiantam de nada. Que Jesus falou lá, acabou de falar para os religiosos lá, ó, se você não crê que eu sou suficiente, que eu sou quem dá jeito em tudo, sabe o que acontece? Você vai morrer no seu pecado. Não adianta de nada. Aí Paulo aqui diz aqui, a partir do versículo 2, eis que Paulo vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se você acha que você só vai ser justificado diante de Deus se você fizer os preceitos da lei, se você andar segundo o ritmo dos homens, ó, Cristo não adianta nada para você não adianta nada. A palavra de Deus diz, se você errar num tio da lei, é culpado de tudo. Então, como todo mundo já errou e vai errar em um tio da lei, é culpado de toda a lei, a maldição já está em cima. E de novo, no 3, protesta todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então Paulo está dizendo assim, você quer viver pela lei? Beleza pura, vai nessa fé, aí, tu pode viver pela lei, mas você tem que saber o seguinte, Cristo de nada vos aproveitará. Porque quando você chegar diante de Deus, não adianta tu achar que o sacrifício de Jesus vai adiantar para você, não vai. Porque a sua fé não está nele, a sua fé está em você, então você terá que se justificar por si mesmo. Você vai ter que chegar diante de Deus e apresentar-se perfeito. E nós só somos perfeitos em Cristo, como é que você vai fazer? Hein? Cristo de nada te aproveita, você vai se apresentar
perfeito. E como ninguém é perfeito, ninguém consegue ser perfeito, ainda que você faça o máximo que você puder, você não é perfeito. E você, se algum dia pecou em alguma coisa, e se você não crê em Jesus, o seu pecado permanece. É o que Jesus disse: se você não crê de que eu sou, seu pecado permanece. Se permanece, seus pecados, pode pedir perdão a Deus à vontade. O perdão é mediante o sacrifício de Jesus, o lavar regenerador do sangue de Jesus. Quando eu creio nisso, então eu sou perdoado, eu sou justificado por causa dele. Não é porque eu pedi, é por causa dele, porque eu creio nele, ele já pagou o preço. Então, porque ele pagou o preço, Deus, que não é desonesto, não vai cobrar o preço duas vezes. E de novo protesta todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se quer viver pela lei, você é obrigado a guardar toda a lei. Cristo já não tem mais nada a ver contigo. Você é obrigado agora. Querendo ou não querendo, quer viver pela lei, quer viver pela sua justificação, então é obrigado. Não tem meio termo, não. Não tem se sim que não. Não. Será que sim, será que não? Não, está obrigado. Aí ele fala aqui no 4, separados estais de Cristo, vós o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Olha só, você estava na graça de Deus, você acreditava em Jesus, a sua fé estava guardada em Cristo, mas veio aquele que se apostatou da fé em Jesus e agora vive pela fé nele, na sua religião, no seu líder, no seu pastor, no seu papa, pai de santo, no seu sei lá quem for, no seu guru. Ele apostatou da fé em Jesus, mas a fé dele está lá em outro lugar. Essa fé aí não serve de nada. Então eu estou separado de Cristo, porque eu estou querendo me justificar na lei, estou querendo me justificar nas minhas obras. Da graça tem de caído, acabou. Graça para você já era. Você não vive por graça não, você vive na lei. Mas saiba quem está falando. Você quer viver pela lei? Vá lá à vontade. Só que você tem que saber o preço que você vai ter que pagar. Mas nós que vivemos pela graça, o que diz aqui no 5? Porque nós, pelo Espírito da fé, nós só podemos estar na justiça de Deus, só podemos estar em Cristo pelo Espírito da fé em Jesus Cristo. Quando eu tenho a fé em Jesus Cristo, eu tenho uma fé espiritual, uma fé viva. Não é uma fé comum que todos têm. Não é uma fé religiosa. A minha fé é uma fé espiritual. É uma fé que leva a ver o espiritual, que leva a discernir as coisas da dimensão espiritual. Porque eu vou crer que Jesus é suficiente. Por quê? Porque a minha fé é espiritual. Eu tenho em mim o espírito da fé. Aguardamos a esperança da justiça. Qual é a minha esperança na justiça? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então eu estou aguardando a minha justiça em Cristo. Quando eu chegar diante do tribunal de Deus, eu estou aguardando ali, é apenas aguardando a esperança da justiça. Porque eu chego lá, já estou justificado. Eu estou justificado por quê? Pela fé no que Jesus fez. Porque Jesus já fez tudo por mim. Entendeu? Então, olha só o que diz aqui no 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Ou em outras traduções, tem valor algum. Mas sim a fé que opera pelo amor. Que fé que opera pelo amor? A fé que eu tenho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu tenho a vida eterna a partir do momento que eu creio. A partir do momento que eu não creio nele mais, não tem mais vida eterna. Está ali aquele que crê. Eu creio hoje, a vida eterna está comigo. Amanhã não creio, acabou a vida eterna. A minha salvação é pela fé
pelo que eu creio em Jesus. Entendeu? Então é a fé. Que fé? A fé que opera pelo amor. Porque Deus deu o seu filho por mim. E eu tenho a fé, essa fé que o amor de Deus pagou o preço por mim em Cristo Jesus. Então é nessa fé que eu tenho que andar. Por quê? Porque andando nessa fé, vai lá no que lemos. Todavia o meu justo viverá da fé. Então eu só estou vivo para Deus quando eu vivo da fé. E aqui no 7, o apóstolo Paulo diz: corris bem. Quando você estava na fé em Jesus, você estava indo no caminho correto. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quem foi que desviou você do caminho certo? Jesus, quando chamou eu e você porque a gente era bonzinho? Porque eu estava fazendo obras boas? Coisa boa, que eu acho boa diante dos homens? Foi por isso que ele me chamou? Ele me chamou pela sua misericórdia. Entendeu? Não foi por nada de bom que eu estava fazendo. Então, se eu vim, Deus me trouxe, me salvou, me revelou Jesus e me trouxe sem obra nenhuma, porque que agora eu tenho que agradar a Deus pelas obras de homens, colocando a minha fé, entendeu, nas minhas obras. Não, as boas obras que eu praticar, eu as pratico por causa da salvação que me foi colocada. E se eu fui salvo, e se eu sou uma árvore boa, eu vou produzir frutos bons. Não são frutos artificiais para aparecer na frente de homens, para dizer que eu sou bonzinho, não. São a minha natureza real. Eu vou dar frutos bons por causa da minha natureza real. Não é igual a árvore de Natal, que está muito bonita no Natal. Daqui a pouco cai os frutos, é tudo artificial, não. Aquele que é nascido de Deus, ele dá frutos bons porque ele é uma nova árvore. Ele é agora uma pessoa que é templo do Espírito Santo, que é corpo de Cristo, por isso dá bons frutos. Então a nossa fé tem que estar aí. E no 8 diz assim: esta persuasão. O que é persuasão? A pessoa, você está no caminho, ela começa a te mostrar coisas, a te persuadir de que não é bem assim, que você agora tem que se circuncidar, que agora você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode ir para a direita, você não pode ir para a esquerda, você tem que ir aqui nesse caminho certo, você tem que andar na linha, porque se você sair um pouco da linha, você pum, o trem te pega, você já está perdido, perdeu a salvação. Persuadindo as pessoas segundo a justiça de homens, a justiça de homens, a justiça própria. Eles enxergam as coisas na dimensão natural. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Quer dizer, Deus nos trouxe para Jesus, nos mostrou Jesus, e nos trouxe pura e simplesmente pela sua misericórdia. Então, por que agora que eu cheguei, estou em Cristo, eu vou deixar homens desviados da verdade me persuadir agora a me justificar por obras, a ficar trazendo preceitos religiosos na minha carne para eu me justificar diante de Deus? Entendeu, irmão? Nós temos, isso aí é uma coisa que tem enganado muita gente, muitas pessoas, mas muitas pessoas. E isso, infelizmente, tem feito na maioria das religiões, na maioria dos ajuntamentos que dizem que estão falando de Jesus,
estão apostatando da fé, já apostataram da fé, por seguir os espíritos enganadores e a doutrina de demônio, porque Satanás não quer outra coisa se roubar a sua vida. Você está pensando que Satanás está preocupado com a sua saúde, com o seu dinheiro, com a sua família? Não, ele está preocupado com a sua alma, porque ele já está perdido e a única coisa que interessa a ele é a sua alma, que ele quer levar você, como se fosse uma punição a Deus, ele levar você, que é a imagem e semelhança de Deus. Ele quer levar você com ele para a perdição, junto com ele para o lago de fogo e enxofre. É por isso que ele está querendo roubar a sua fé. Ele quer tirar a sua fé da onde é a verdade, que é no sacrifício de Jesus. Se ele conseguir, e tem que ser uma maneira muito sutil, porque se não for uma maneira muito sutil, você vai perceber. Então isso é extremamente maléfico e maligno. E ele prega esta mentira para as pessoas como se fosse verdade. E usa o moralismo religioso, o falso moralismo religioso, para desvirtuar e desviar as pessoas do caminho que é Jesus Cristo. Então espero que tenha trazido aqui para os amados, para todos vocês, tenha trazido a verdade das Escrituras, porque estamos falando, sim, do que está escrito. Eu estou aqui não pregando, mas ensinando o que está escrito, expondo a palavra de Deus. Não é o que eu acho, é o que a palavra acha. E se aquele que ouvir isso não quiser, então não adianta você andar com a Bíblia, porque você desconsidera a palavra. É melhor você andar com o seu livrinho religioso e deixar a Bíblia de lado. Porque se você despreza a palavra, adianta o quê? Né? E poderíamos, essas poucas referências que eu trouxe aqui, se eu for pegar nessa mesma linha aqui e for buscar as referências bíblicas, vai sobrar só uns 20% de Novo Testamento que não vai realmente aqui justificar isso que eu estou falando, que não vai trazer para essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio. Tudo é Cristo, fora de Cristo, nada. Tudo está canalizado nele e para ele, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração.